Podemos lá? O José, já que você está começando, eu tinha uma pergunta bem dando. Na aula passada a gente discutiu muito a questão dos números quânticos. Foi. Então você botou lá Você botou os números quânticos, isso. Porque a gente está sempre querendo entender se o Emerson é uma ortodoxia, uma maneira imposta para depois, no final, encontrar a física, ou ele parte de uma física. Certo. Então, seja um lado, seja o outro, o que é importante é o seguinte, vamos dizer, a primeira coisa que você deveria discriminar são os números quânticos da fotonia. A gente fez isso no ano passado, a gente trabalhou exaustivamente, né? Daí vem a seguinte pergunta: os números quânticos no Emerson, ele precisa do S2 cross 1 ou só a carga de algo desse gema é suficiente? O que me parece que a maneira, pelo menos, que é colocada é que, vamos dizer, você usa o S2 ou S cross 1 para determinar os números quânticos. Mas não é necessário. Não, vamos colocar então direito. O que a gente entende é que quando você... Bom, vamos conversar pela fenomenologia. Você já está lá nos anos 50. E aí você já sabe que a fenomenologia te indica a existência de uma corrente carregada. Então você sabe que no decaimento, né, quando você tem decaimento, ainda antes dos quartos ainda na era do decaimento beta do nêutron, né? Então você sabe que você tem a corrente bariônica, que é uma corrente carregada, então o estado final é um próton, então como se tivesse próton barrado, aqui é algum operador, vamos dizer assim, uma matriz, um operador lá, uma matriz da álgebra, quanta matriz é? Uma matriz lá da álgebra de Clifford, e aqui o nêutron. Então a gente sabe que esse estado próton tem carga mais 1, então esse barrado tem carga menos 1, então essa corrente aqui ela tem carga menos 1. E aí você tem a corrente no setor leptônico. Então você vai ter, vou colocar assim, o elétron, barrado, aí vai ter uma matriz, M2 no princípio, e aqui você vai ter o campo do neutrino. O elétron tem carga menos 1, então essa corrente aqui tem carga mais 1. Então você tem um vértice, vamos dizer, vai fazer o acoplamento de uma corrente de carga menos 1, uma corrente de carga mais 1, acoplamento, como se tivesse assim, a corrente hadrônica, acoplada com a corrente leptônica. Assim. Então, essa corrente aqui, hadrônica, é negativa, quer dizer, uma corrente menos, e a corrente leptônica é positiva. Então você tem uma interação neutra. Olha lá, vamos dizer assim, que seria foi justamente a proposta do Fermi. Vou colocar aqui a proposta do Fermi. Constante de acoplamento, né? Na verdade, proposição newtoniana. Então é a interação corrente-corrente. Então você sabe que você tem duas correntes. Agora, visto isso que você tem essa estrutura, né, de leptônica e uma estrutura hadrônica, você já começa a intuir que você deve ter uma estrutura de dublete. Então nada te impede de você também ter uma corrente neutra. O que te impediria de ter, por exemplo, depois você tem o seu decaimento do muon. Decaimento do muon em elétron, isso aqui já era conhecido, antineutrino do elétron e neutrino do muon. Então você poderia ter esse espalhamento aqui, tá? Você poderia ter uma aniquilação muon mais positron, te dando antineutrino do elétron e neutrino do muon. Então você vai poder ter corrente muônica completamente. Então, você tem corrente e, além de você também poder formar, claro, corrente eletrônica, você pode ter um E barrado E, você pode ter neutrino. Então, você vai poder ter as correntes neutras e as correntes carregadas. Então, você tem mais, menos e zero. Isso aí, vamos dizer, já se sabia do SO2 lá de Heisenberg, como a gente falou lá no início do curso, né? Quando em 32 Heisenberg introduz o SO2, justamente o SO2 estava ligado à existência, né, de cargas. Né? Você tinha próton neutro e daí 35, 34, 35, né? O tan e o cortan e o calma, né, separadamente introduzem os mesons π. Então, introduz os mesons π associados justamente a SO2. Então já estava claro que você deveria ter uma estrutura
essas correntes estariam acomodadas numa estrutura de SO2, porque você tem mais, menos e neutro. Você no SO2, a gente já tem claro isso para nós. Quando a gente contrai, né, alguma coisa com SO2, né, se fizer alguma coisa que seja ali álgebra válida, né, quando a gente pegar qualquer estrutura que tiver vamos pegar um vetor, trivetor, VI, né, e contrair com as matrizes de Pauli, a gente sabe que aqui a gente tem V3, menos V3, V1 menos V2 e V1 mais V2. E quando a gente tem a base de SO2, quando a gente coloca o dublete de SO2, Psi1 e Psi2, a gente sempre sabe que esse aqui é o cara que tem o número, no dublete, né? Esse cara aqui é o cara que tem o número quântico mais meio, e esse aqui no dublete de SO2 é o que tem o número quântico menos meio. Então, quando esse operador aqui atuar no Psi1 e Psi2, o que ele vai fazer? Esse V3 vai atuar no Psi1 e esse aqui vai atuar no Psi2. Então, como resultado, né, a ideia mais ou menos é essa. Isso aqui é importante para entender por que SO2. Então, quando a gente faz essa operação aqui, o operador de SO2 atuando no estado de SO2, a gente vai formar um outro dublete, né, em que a gente vai ter V3 Psi1 mais V1 menos V2 Psi2. Esse operador aqui vai atuar aqui. E depois aqui a gente vai ter V1 mais V2 Psi1 e menos V3 Psi2. Então o que a gente está observando é o seguinte: então, quando esse objeto atua aqui, eu crio esse dublete. Então esse aqui é mais meio, esse aqui é menos meio. Mas aí a gente sabia, esse aqui é zero, esse aqui é neutro, não é real, é neutro. E esse aqui é meio. Então, de fato, esse aqui tem número quântico mais meio, zero e meio, meio. Esse aqui tem número quântico menos meio. Para que isso aqui tenha mais meio, isso aqui vai ter número quântico mais 1. Então, esse cara aqui é o número quântico mais 1, segundo o SO2, esse aqui, então, menos meio. Esse aqui tem número quântico meio. Para que isso aqui tenha menos meio, esse aqui é o conjugado complexo, tem número quântico menos 1. E esse é menos meio, esse é neutro. Então, você forma uma estrutura de triplete. Você tem A1 que tem carga mais 1, que é o V1 menos V2, que a gente pode identificar. Então, um V+, vou colocar assim. Você tem o neutro, que é o V3, e você tem um V1 mais V2, que você vai identificar o 1 V-. Então, você tem uma estrutura, né, de triplete. Então, você já sabe, pelas posições no SO2, que você então teria uma corrente carregada positivamente, aqui uma corrente carregada negativamente, e aqui as correntes neutras. E aí, em 62, Lacho mostra que SO2 deveria ser a simetria parcial. Ele fala parcial porque ele sabia que não era uma simetria exata. Deveria haver quebra. Então ele introduz a simetria SO2. Então você já começa a física de interação, essa nova fase da física de interação fraca, né, pós-Enrico Fermi, colocando SO2. Então SO2 está lá. Agora, porque a gente já explicou isso um pouquinho, estou só realmente colocando em outras palavras que no início do curso eu não fiz assim. Mas aí quando você vai, você quer aí o que você sabe? O que você tem em mente? Você tem em mente que você vai fazer uma formulação em que nas interações fracas as correntes não são neutras, são carregadas também. Você tem a corrente neutra, que seria a corrente elétron-elétron, ou a corrente neutrino-neutrino. Então essas correntes aqui são neutras, mas as correntes carregadas. Então se as correntes são carregadas, elas têm interação eletromagnética. Então você não consegue tirar da interação fraca esse resíduo eletromagnético. Vamos dizer, por default, né, já assim, a interação fraca ela já herda a interação eletromagnética junto. Então você sabe que as duas têm que caminhar junto. Então o que você espera nessa época é que realmente houvesse um tipo de unificação. Não que as interações são iguais, as duas interações são diferentes, têm alcances diferentes, têm potenciais diferentes, levam a potenciais diferentes, mas elas têm uma origem comum. Onde tem interação fraca, deve ter interação eletromagnética, elas são atreladas. Então, a ideia é preciso colocar o fóton nessa formulação. Por quê? Porque será que esse cara neutro não poderia ser o fóton? Mas aí não, porque esse cara neutro,
ele está dentro de uma estrutura de SO2. Então, se ele deveria carregar, vamos dizer assim, a física do SO2, o fóton, ele tem uma outra, ele não tem os números quânticos de SO2. O fóton deveria, a proposta é que o fóton seja neutro, segundo SO2. Esse cara aqui não é neutro, segundo SO2. Esse cara aqui tem número quântico, isosquinho isotópico 1. Isso aqui é um triplete de SO2. No triplete de SO2, o número quântico de isosquinho isotópico fraco é 1. Então você tem mais 1, 0 e menos 1. Mais 1 é o V+, 0 é o V3 e menos 1 é o V-. Então, o fóton ele não poderia estar aqui, porque ele tem esse número, a projeção do isosquinho fraco dele é 0, mas o isosquinho fraco dele é 1. Então, o fóton teria um número quântico de SO2, ele não seria neutro sobre SO2. O que você quer é justamente manter essa individualidade. Interação fraca, interação eletromagnética. Agora, as duas podem ser colocadas juntas, têm uma origem comum. Mas o sentido da unificação é que elas têm uma origem comum. Então, não é razoável você interpretar isso aqui como fóton, porque você estaria dando uma carga SO2 para o fóton. Então, o fóton tem que vir por fora. Então, você tem que colocar uma simetria abeliana, uma simetria 1, que não é necessariamente eletromagnética ainda, é o que a gente está discutindo. Então, você começa com uma simetria SO2 fraca, que a gente chama de setor left, e a simetria 1, né, que a gente associa o que a gente chama de uma hipercarga fraca. Depois, aí a ideia é que o eletromagnetismo possa emergir a partir daí. Esse era o pensamento. Então você precisa sair do SO2. Aí, claro, depois você introduz. Aí essa carga 1 é completamente arbitrária. Uma carga abeliana não é fixada como uma carga não abeliana. Uma carga não abeliana era facilmente fixada. Por quê? Por causa da teoria das representações. Você pega SO2, você sabe que as representações de SO2 são 0, meio, 1 e assim vai. Então você sabe, já de antemão, sabendo qual é a representação, você já sabe qual é o número quântico de SO2. Mas uma simetria abeliana, ela é representações unidimensionais. Então esse número quântico Y é um número quântico completamente solto. No caso do SO2, não. Se você pegar o ciblete, é 0. Se você pegar o dublete, é meio. Se você pegar o triplete, é 1. Mas no caso do 1, você não tem como fixar a carga. O que então você coloca, a relação de Gell-Mann-Michijima, é para que, a partir da... Você sabe que você quer chegar... A única carga conservada que vai sobrar disso tudo é a carga eletromagnética. Então você vai querer sair da carga, vai querer sair, sabendo as representações de SO2, que aí já te fixa o número quântico de SO2. E conhecendo a carga elétrica, você fixa o Y. Então a ideia do Gell-Mann-Michijima é ele. Quer dizer, você já usa um dado que você sabe onde quer você chegar, porque você não está interessado em demonstrar que a interação eletromagnética sai daí, você está interessado em mostrar, não em demonstrar, mas mostrar que você pode acomodar a interação eletromagnética e a interação fraca num único tratamento, num único lagrangiano. Então você usa Gell-Mann-Michijima porque você sabe que no final do dia o elétron tem uma carga eletromagnética, tem outro, os quartos tem outro. Então, você conhece isso, e isso aqui SO2 te dá. SO2 é capaz de te dar isso. Mas o 1 de hipercarga, ele não te dá nada. Então, você precisa disso para fixar isso. Sabendo a carga eletromagnética, sabendo o I3, você fixa o Y, para você poder... Que é o que acontece com o Higgs aqui, ó. Higgs é um dublete de SO2. Então, tá cá. Vai ter número quântico meio de SO2. E a carga eletromagnética, que aí a gente fixou o Higgs pelos acoplamentos de Cal. A gente tinha, então, setor left, leptons, né? A gente já tinha feito isso, setor lepton, Higgs e o lepton right. Era o que a gente tinha. Tinha posto aqui, botar assim. Tinha posto errado aqui. Então, como esse cara aqui, do ponto de vista do 1, nós já sabíamos, né? Já tinha carga eletromagnética mais 1, que era assim, a gente tem o neutrino e o elétron, né? Então, o neutrino é meio e a carga dele é 0. Então, Y dele é menos 1. Ele tem esse lepton, né? Ele tem número quântico de isotópico é meio, então está no dublete de SO2, né? Usando aqui a notação de dublete. Então, ele está no dublete de SO2 e
o neutrino, aqui é meio e aqui é zero. Então aqui tem que ser menos 1. E o right, que é o electron right, não, o electron right é singlet. Então ele tem 0 de SO2. Mas como a carga dele aqui é menos 1, então aqui é menos 2. Então a gente sabia as cargas por 1 antes de montar o acoplamento digital. Então o lepton aqui, como é barrado, aqui fica mais 1. O lepton right é menos 2. Então o único jeito é que o Higgs, como dublete de SO2, ele tem o número quântico 1 mais 1. É o que a gente coloca aqui. Então você fixa tudo a partir do SO2 e da carga eletromagnética. Então você precisa do SO2 antes do Gell-Mann-Shigelin. É isso que eu estou querendo dizer. O Gell-Mann-Shigelin ele só entra para resolver a questão do 1 da intercarga prática. Tá? Então você diria que para determinar os números quânticos, você não precisa do S2 próximo 1. Precisa do S2. Preciso do SO2. E daí determina a Gell-Mann-Shigelin vem com uma conclusão final. A Gell-Mann-Shigelin vem como vamos dizer assim, um expediente para eu fixar. Eu sei que eu preciso do 1. Então o que a gente sabe é o seguinte. Você precisaria do S2 próximo 1 para fixar os números quânticos? Isso, eu precisaria do SO2 próximo para fixar os números quânticos. Se digamos, existe uma pergunta primeira, qual a origem do número universal? Sim. Daí a gente diz, bom, S2 próximo 1. Daí a gente diz, por que S2 próximo 1? Você vai dar 4 bolas de gauge. Não dá 4 bolas de gauge para buscar atenção. A outra origem de além das 4 bolas de gauge, ele daria os números quânticos. Essa seria a teoria. Seria isso. Seria isso? É isso. Então aqui eu já estou colocando o setor de gauge, né? O setor de SO2, o setor de 1, o setor de Higgs, né? O Higgs é um dublete de SO2, por isso que aqui aparece, eu esqueci um pouco das marcas de signo. Tá aqui. Estou só já usando o que a gente já tinha sabido. Então isso aqui é a derivada covariante, né? Derivada covariante é um dublete de SO2. E aqui, a gente na verdade colocou I, G', campo de gauge, o gerador do 1 e o φ. Mas como a gente sabe que esse número quântico aqui é 1, no caso do Higgs, então já fica 1 meio. Depois eu apaguei isso aqui e já substituí por 1. Então esse meio está vindo daqui, I, G', isso aqui 2, G', nada lá. E aí aqui é o complexo conjugado, conjugado hermitiano. E aqui o potencial. Então isso aqui é o nosso setor de Higgs. E a questão do gauge fixo. O que eu estou entendendo da sua ideia do Higgs aí é que você está obtendo, fazendo o Higgs interagir com o campo dos outros aí a nível árabe. Tá, isso aqui é lagrangiana. Então é esperado que experimentalmente também a nível árvore seja medido o Higgs. Sim. Você pode ter influência do Higgs no nível árvore, tá? Sim. E daí vem a pergunta, por que quando em 2012 foi feito o experimento que deu a verificação do Higgs, o Higgs não foi verificado a nível árvore. Pelo decaimento. Porque você mediu o Higgs pelo decaimento. Não interessa. Você sabe o que te interessa? Aqui o Higgs está sendo interagido a nível árvore. Sim, mas isso é normal do Lagrangiano. O Não, Lagrangiano te dá interações entre elas. então a medição também tem que ter medição a nível árvore. Não foi bom ortodoxo. E até hoje o Higgs não foi medido a nível árvore, porque eu sei. Está sendo medido, está sendo medido pelo seguinte. Era interessante você depois falar sobre isso. Mas eu não vou perder o contexto, já que você falou agora, eu vou falar agora. Assim, depois a gente vai esquecer. Tem duas coisas aí. Quando o Higgs foi detectado, né, em 2011, 2012, foi pelo decaimento dos fótons. Então, 2 é 0. 2 é 0 virtual. Tá bom. Isso foi um decaimento feito. Esse decaimento acontece através de correção de luz. Só que você não precisa, isso aí te serviu para quê? Para tirar a massa do Higgs. Aí você precisa saber, o spin do Higgs é um escalar, e o Higgs é um escalar, tem spin zero e é um escalar. Tem paridade, como se transforma como um campo escalar. Isso aí da onde sai. Então, o que a gente sabe é que uma partícula que decai em 2 fótons, nunca tem um chamado teorema de Weinberg, né, que diz que uma partícula que decai em 2 fótons nunca pode ter spin 1.
Uma partícula que recai em 2 prótons, ela tem que ter ou spin 0 ou pode ter spin 2. E aí, por esse recaimento, você vê que a parte de spin 2 não pode, porque isso aí interferiria nas polarizações dos fótons. Então, desse experimento, você já saía dali sabendo que o Higgs tinha spin 0, que era o escalar. Então, você tinha duas coisas. É o escalar e tem a massa medida. Quer dizer, um escalar não, é uma partícula de spin 0. Depois, viu-se que era uma partícula escalar. Agora, o que está se vendo? Isso aí foi 2012. Aí, agora, no segundo plano, deixa eu chegar lá, por favor. Aí, nós vamos estar chegando na parte de acoplamentos. E os acoplamentos que você está medindo, que você mede agora a partir de 2012, nesse segundo plano, né, são os acoplamentos do Gauss, que são de critério. Então, o que você tem aqui agora é Higgs, escalar, o Higgs está aqui, e aqui o setor leve. Então, você agora está medindo isso aqui. Mas isso aqui, quer dizer, as medidas dos acoplamentos de Yukawa é uma medida trilevel. Então, você não está abandonando o trilevel. A questão é, como é que eu ia descobrir o Higgs a trilevel? Se o Higgs a trilevel, ele só vai aparecer como estado intermediário. Vai dizer, você pode ter uma troca de fóton, você pode ter fóton-fóton, né? Você pode ter elétron-elétron, trocando fóton, trocando Z0 ou trocando Higgs. Isso é um processo a trilevel do Higgs, quer dizer, o Higgs interfere na seção de choque elétron-elétron. Claro, a seção de choque eletromagnética é só essa, mas se você quiser levar em conta efeitos fracos, você vai ter o elétron interagindo com o elétron e trocando Higgs também. Então, mas isso aqui não vai te dar uma medida boa, você precisa fixar a massa do Higgs. Então, por isso que a medida mais fácil de fazer foi uma medida do processo que, na teoria, é um processo em loop, né? Aí você fixa a massa, agora você precisa tirar. Aí não se sabe tudo sobre isso. Está fixando ainda os acoplamentos de Yukawa, está buscando acoplamentos anômalos, que não está claro ainda, e não se sabe se o Higgs é composto ou não. Esse Higgs que foi medido, né, essa partícula escalar que foi medida, você ainda não sabe nem se ela é elementar ou composta, não tem um resultado ainda, não. É elementar. Parece que sim, por causa da massa, mas são indícios. Então, tem algumas outras coisas do Higgs que você está medindo agora, que são, por exemplo, os acoplamentos de Yukawa, que são acoplamentos a trilevel. Então, essa é a questão. Agora, se você tivesse um meio de medir já na descoberta o Higgs da trilevel, você poderia ter medido. É muito mais fácil você detectar o Higgs pelos acoplamentos, pelo decaimento, por esses decaimentos. É simplesmente esse decaimento, você vai no Higgs, ele interage com o top quark, né? E o top quark vai no quark. Quer dizer, então ele faz um loop. Um decaimento loop. Ele faz um loop. É a trilevel, não é a trilevel. Eu acho que, digamos, quando essa discussão, eu não sou um cara que sei os 100% dessas coisas, mas eu sei o suficiente para desconfiar. Você não aceita muito isso, tá? Para desconfiar. Eu não aceito uma coisa. Então, você agora daqui a pouco vai me mostrar o experimento do Yukawa, a aplicação do Yukawa. Se você da interação do Yukawa interagiu direitinho, certo? É muito difícil de fazer um discurso foca. Agora, se você tem a trilevel, que trilevel, porque eu quero dizer assim, eu tenho uma coisa que a trilevel significa João ama Maria. Maria gosta do Pedro. Então João ama Pedro. É mais ou menos isso que o trilevel diz. Entendeu assim? E isso é uma coisa muito delicada. Entendeu assim? Quer dizer, mas lá do Nordeste. Mas tem essa. Mas atenção, Dória, atenção é o seguinte também. Tudo bem, a gente tem muitos estudantes, não aqui, mas assistindo aí o curso, né, o pessoal que está assistindo fora, sobretudo estudantes de graduação, é importante também a gente chamar a atenção, vamos falar certas coisas como isso que você está falando, que o trilevel é definidor pelo seguinte, porque se você só acreditar no trilevel, você nunca ia medir o lamp shift. Um dos testes do lamp shift, um dos testes mais importantes da QED, os testes mais importantes da QED que confirmaram a QED não era a trilevel. Foi o momento magnético, o momento de polo magnético, quando o Schwinger calculou em 1949, pois é. Mas essa é uma questão fundamental. Esse aí foi o primeiro teste que cacifou. O lamp shift é um bom exemplo. Você fez uma medição, mas depois na correção, que você pegou pois é, não é um efeito de trilevel. Mas digamos, você corrigiu o trilevel, você tinha o trilevel. Mas aqui também a gente tem
no vídeo em foto, no de 2012. Sei. Você não tinha Treleve. Agora aqui, vamos ver. Você tem a Treleve, você tem as coisas. Não, aqui está escrito Treleve. Aqui está escrito Treleve, basicamente, claro. Treleve, tudo aí Treleve. Eu acho que é importante relembrar o seguinte, a gente, quando está falando de teoria quântica de campo, né, aqui ainda o tratamento é clássico. Eu ia falar justamente de gate fix por causa da coisa quântica. Mas esse tratamento ainda é clássico. Mas é importante falar que o que é fundamental na mecânica quântica são justamente os processos visuais. Né? Se não fosse processo virtual, não tinha tunelamento, por exemplo. Então, eu acho que é importante a gente chamar a atenção, que a gente está, assim, a gente não pode querer galileanear, né, essa física. Essa física, ela tem aspectos que fogem, né, ao nosso senso comum da física. Então, correção a trilevel é algo mais próximo possível do clássico que a gente imagina. A coisa clássica, ela se revela imediatamente a trilevel. E aí, o aspecto quântico vem depois das correções de loop. Eu acho que não é desmerecer o resultado, porque ele só aparece como cálculo de loop. Eu acho que é o jogo da mecânica quântica. Existe um jogo virtual que a gente tem que estar dentro, mas eu quero dizer, você é advogado, e daí você está jogando uma coisa muito delicada, que é apresentar comigo, certo? Mas não estamos jogando. Mas daí eu sou advogado, sou juiz lá, Luiz Moro, entendeu assim? E daí o sujeito cometeu o crime, mas não vira o cara nem com a faca na mão, nem com o revólver na mão. Sim. A faca do cara estava numa outra cidade. Você tem que tomar cuidado. Esse cara nunca pegou uma faca na mão, nem um revólver. E eu estou culpando ele pelo crime. Eu acho que seria mais ou menos assim. Você leva aquele cara que está com a faca na mão. Tudo bem. O cara vamos ver, o resultado experimental. Mas sem estar com a faca na mão, uma coisa muito delicada, é perigosa. Agora, só fazendo, os Estados Unidos tem um cara agora, 36 anos, 3 caras ficaram presos, porque roubaram, disseram que mataram um cara que estava no casaco, e agora mostraram que o cara não foi coisa. Então, mas digamos, será que na hora o pessoal viu esse cara com a faca na mão? Será que você está vendo uma experiência direta? Nesse nível que eu estou arguindo. E daí você pode querer os caras ficar 36 anos achando que o Higgs existe, e de repente esse Higgs não existir. Tá certo, tá legal. Bom, fica feita aí a advertência aí a quem quiser pensar sobre o assunto, tá certo. Bom, então eu queria falar sobre gate fixing. Por que nós não estamos colocando gate fixing? Claro, primeiro porque o nosso tratamento é clássico. Mas segundo, porque o gate fixing, numa teoria que vai haver quebra espontânea da simetria, é uma questão mais delicada. O gate fixing, ele pode não se situar eminentemente no setor de gate. Então aqui a discussão que a gente tem que colocar é, a gente está no outro curso de Slagmore e Taylor, a gente tem falado sobre isso, né, sobre a importância, qual é realmente o papel do gate fixing, né, a importância dele depois das interações virtuais com os voltos, é que numa teoria com quebra espontânea de simetria, o gate fixing então se torna uma coisa um pouquinho mais delicada, porque além do gate fixing, quer dizer, ou eu posso olhar o gate fixing só no setor de bósons vetoriais, né, ou, aqui no caso, a gente vai falar agora, né, a gente tinha preparado mais ou menos na outra aula por que a gente estava falando disso, ou no setor de Higgs, no setor que faz a quebra espontânea da simetria. Aqui eu queria chamar a atenção, uma discussão que o Higgs, né, não é matéria. O Higgs, esse escalar, ele é considerado parte do setor de Higgs. No modelo padrão, a matéria é eminentemente fermiônica. Leptons, airados, neutrinos e quartos. Essa é a matéria é férrea. Higgs é um escalar. Ele não é bóson vetorial, mas ele é um escalar que está no setor de gate. Tanto é que a gente vai falar sobre a questão do gate fixing, podendo ser feito exatamente em cima do setor de Higgs. E, por outro lado também, né, quando a gente já viu em outros cursos, assim, uma introdução ao mecanismo de Higgs, a gente sabe que justamente o Higgs ele entra para dar massa aos bósons vetoriais, por exemplo, né, e aí eles entram na parte longitudinal. Então, o Higgs é absorvido pelo setor de gate. Então, a gente não considera Higgs matéria. Higgs é parte do setor de gate. Pela razão do gate fixing ou pela razão do mecanismo de Higgs ele virar a parte longitudinal dos bósons, quando os bósons adquirem massa. Então, nós não estamos colocando gate fixing ainda
porque ainda a gente está fazendo a análise clássica. Depois a gente vai falar, quando a gente for fazer a análise quântica, né, falar sobre como é que fica a quantização, então a gente vai ter que entrar com o setor de Higgs, e aí a gente vai discutir a questão do gate fixing, e aí isso vai ser mais delicado, porque a gente pode trabalhar em gates diferentes, gate unitário, gate renormalizável, e aí a mistura do Higgs com o setor de bósons vai ficar mais clara. Então o gate fixing é uma questão, não é uma questão assim, complicada, mas é uma questão mais delicada quando a gente está falando de uma teoria com quebra espontânea de simetria. Então a gente não, porque normalmente a gente está acostumado, a gente vai fixa o gate no setor, né, de bósons vetoriais, tem que ser geralmente o gate covariante, autodesse, alguma coisa desse tipo assim. Um gate fixing no SO2 e um gate fixing separado no 1. Mas isso eu teria que fazer não agora. Por quê? Porque nós ainda não, a gente sabe que a gente vai estar preparando a teoria para ter quebra espontânea da simetria. Então a teoria só vai ficar definida depois da quebra espontânea da simetria, que é depois que o vácuo for definido. Toda teoria quântica só faz sentido se eu tiver um vácuo indefinido. Não adianta você falar de uma teoria quântica se você tem um vácuo indefinido, um vácuo ambíguo, se você tem como se diz, uma mistura de vácuo, que aí você fica sem saber o que é excitação. A excitação é sempre em relação ao vácuo. A gente tem que definir o grão state, que é o estado fundamental, o vácuo. Então é preciso uma teoria com quebra espontânea da simetria, ou que não tenha quebra espontânea da simetria. Em qualquer teoria quântica de campos, a primeira coisa que a gente tem que ver é o estado de vácuo. Depois que definir o estado de vácuo, é que a gente vai definir o que são as partículas com excitações em relação a esse vácuo, né? São os operadores de criação do campo que vão estar criando, né, as partículas a partir do vácuo. Então é preciso definir o vácuo. Então, como esse modelo aqui, a gente tem esse potencial de Higgs, e a gente vai estudar, como já tinha falado, né, na situação que o B2 é menor do que zero, que a gente já tinha mostrado, nessa situação o vácuo é muito trivial. Então a gente tem que primeiro acertar o estado de vácuo, para depois, quando for fazer a quantização, pensar no gate fixing, o que vai sobrar para a gente fazer depois de fixar o vácuo em termos de gate fixing. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. E aí a gente, na aula passada, já tinha visto aqui, daqui a gente tira toda uma família de vácuos degenerados, né? Então a gente sabia que o máximo que a gente tirava é que o módulo desse campo φ, né? Quer dizer, o nosso campo φ, deixa eu colocar aqui, o nosso dublete, né, de Higgs, ele tem essa estrutura, são dois campos complexos, né, no dublete. A gente sabe que a parte superior é o Higgs carregado positivamente e que a parte inferior é o Higgs de carga zero. Então, essa é a estrutura do Higgs. Então, quando a gente minimiza aquele potencial que a gente tem, é o módulo de φ ao quadrado, que é o módulo de φ mais ao quadrado, mais o módulo de φ zero ao quadrado. Ó, a condição de vácuo é essa, tá? A gente derivava aqui da Mi2, módulo de φ ao quadrado, e aqui dá mais, aqui vai ter módulo de φ a quarto, vai pensar mais lambda, módulo de φ a quarto. Tá certo? Então isso aqui vai dar raiz quadrada, né? Igual a menos Mi2 sobre lambda. Não é isso? A gente tira daqui o φ2, então aqui fica então fica menos Mi2 sobre lambda. Então isso aqui é o nosso vácuo. Então isso aqui é a estrutura vamos dizer assim, de vácuo. Então é claro, a pergunta é, no vácuo, não estou dizendo que o campo é zero, o campo não é zero. A única coisa que a gente vai se colocar é que esse vácuo aqui, essa componente do vácuo, então, por exemplo, o nosso estado de vácuo, a gente colocaria assim, no φ. No vácuo, né, vamos colocar essa estrutura de vácuo, no φ, a configuração da mínima energia do φ seria um φ mais no vácuo e um φ zero no vácuo. É isso aqui que é o meu estado de vácuo. Só que esse estado aqui é carregado positivamente. Então, se a gente tivesse algo desse tipo, né, um valor esperado no vácuo, né, esse campo, né, tendo um valor esperado no vácuo diferente de zero, eu teria carga positiva atuando no vácuo. Então, isso aqui me dá um ket de carga positiva. Mas o ket de carga positiva é sempre ortogonal a um ket de carga zero. Né? A carga define uma regra de superseleção.
Então não tem como ter elemento de matriz entre estados com cargas diferentes, porque eu estaria violando a conservação da carga. Então, na estrutura de vácuo, necessariamente, esse termo aqui tem que ser zero, no vácuo, por causa da conservação da carga. Não teria um vácuo, teria que ter um vácuo neutro. O vácuo não pode ser carregado positivamente, porque senão esse elemento de matriz seria zero. Muito bem. Então, a estrutura de vácuos. Agora, esse campo aqui é um campo complexo. Então, eu posso escolher isso aqui da maneira que eu quiser. Eu poderia colocar assim, minha estrutura de vácuo é zero, e aqui eu poderia colocar alguma coisa. Tem uma parte real e uma parte imaginária. Eu teria, vamos chamar a parte real de φ0, vamos dizer que é um campo Qi, eu teria um Qi zero de vácuo, mais um I Qi, vamos dizer um I Xi0 de vácuo. Então, isso aqui é a parte real e a parte imaginária. Como o vácuo, né? Só tem uma informação sobre o módulo, o vácuo é completamente degenerado, nada me impede de eu fixar, eu tomar, eu preciso escolher um vácuo. Posso escolher o vácuo que só tem o Qi. Eu vou escolher esse Xi do vácuo como sendo nulo. Então, para nós, no estado de vácuo, vai ter essa estrutura aqui, vai ser zero, e aí esse campo aqui no vácuo eu vou chamar de V. Né? A gente sabe que o vácuo, né, é invariante translacional, porque se eu tiver aqui o φ0, né? Aqui vácuo, φ0 de Tx, né? Então a gente sabe, pela invariância translacional, quer dizer, eu posso sempre escrever esse campo aqui como sendo exponencial de I, Px, φ de 0, e aqui é a menos I, Px. Estou escrevendo, né, o campo, né, o operador que faz a translação espaço-temporal. Então eu posso sempre escrever o φ de Tx, né, aqui vácuo, aqui vácuo. Posso sempre escrever o campo φ de Tx dessa forma. Mas aí o vácuo é invariante translacional. Então esse operador atuando no vácuo dá zero. Então esse operador P atuando no vácuo dá zero, esse exponencial vira 1. Aqui é simplesmente o Bragg. Então isso aqui também dá 1. Então, esse valor esperado no vácuo tem que ser constante. Né? Então, o vácuo, para nós, é uniforme e independente do tempo. Então, eu vou escolher essa estrutura de vácuo. Então, Porém, tem que só repetir aquele argumento, porque o de cima necessariamente tem que ser zero. Por causa da carga. Porque tem carga eletromagnética positiva. Então, se eu tiver um valor esperado no vácuo entre, se esse φ mais aqui, tiver um valor esperado no vácuo nulo, isso aqui significa o seguinte: esse campo atuando no vácuo, essa carga é positiva, essa carga é zero. Então você vai ter aqui um estado de uma partícula carregada positivamente. Então isso aqui vai te dar um catch positivo. Agora, se o vácuo é neutro, ou você tem esse catch aqui, ortogonal, estados de carga diferentes são sempre ortogonais. Na mecânica quântica, a carga define uma regra de superseleção. Então, você só vai ter transição de elementos de matriz se não tiver o operador. Você nunca vai ter um elemento de matriz ou entre outro estado que tem carga Q1 diferente de carga Q2. Claro, se você tiver um operador aqui no meio, tudo bem, você imagina que você tem um operador aqui. Aí, a carga desse operador junto com a carga desse operador vai ter que ser igual a essa carga Q1. Aí, o elemento de matriz pode ser diferente de zero. Mas agora, aqui, se esse campo aqui é carregado positivamente, esse catch aqui é um estado de carga. Então, para mim, por esse argumento de que isso aí, por uma regra de superseleção, necessariamente vai ser zero. Para mim, isso é um argumento de que essa parte de cima poderia ser qualquer coisa, porque independente do que eu coloque, o elemento de matriz vai ser zero. Né? Aí eu, convenientemente, posso escolher como sendo zero. Não. Essa passada é tipo assim, se isso tem que ser zero ou eu posso escolher não, como isso, sendo não, zero? não, isso tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero, porque isso aqui é a estrutura de vácuo. O que é a estrutura de vácuo? A estrutura de vácuo é o valor esperado no vácuo do campo. Então, isso aqui é o valor, isso que está aqui no vácuo, não é um campo. Isso que está aqui é o valor esperado no vácuo desse campo. E esse valor esperado tem que ser zero. Porque isso aqui, tá. Isso aí não é o campo. Não é o campo. O campo é isso aqui. Isso é o campo. Agora, quando você vai pegar o vácuo, o valor esperado no vácuo é o campo. Entendi. É zero mesmo. É o valor esperado. O valor não é o campo. É zero. Tá claro o conceito, né? Então, na estrutura de vácuo, então vamos dizer assim, o nosso vácuo de Higgs, esse que nós escrevemos,
Nessa situação, eu estou indo um pouquinho rápido, a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Mas nós estamos trabalhando na situação em que I2 é negativo. Para nós, a gente já ficou claro que nós vamos trabalhar, essa teoria, em mais de uma fase. Nós vamos trabalhar nessa fase, que é a fase que é a espontânea da simetria, quando a fase que nos interessa. Se eu estiver trabalhando na fase de I2 maior do que zero, eu tenho simplesmente, não consigo reproduzir o que eu quero, que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, a unificação eletrofraca só aparece na fase de termo espontâneo de simetria. Então, o Higgs no vácuo, para nós, então, quer dizer, a estrutura de vácuo, e vamos colocar assim, a estrutura de vácuo do Higgs, então, para nós, ela vai ter que ser zero e alguma coisa aqui que é diferente de zero. Então, vamos colocar assim, vácuo, φ zero, aqui sim, aqui eu vou fazer uma escolha. Aqui sim, eu sei que isso aí tem que ser uma constante, tem que ser o vácuo. Por que eu não pego um vácuo complexo? Pode pegar, né? Vamos pegar uma questão de possível escolha de vácuo, a gente vai tomar, vamos adotar que o vácuo tenha só esteja, quer dizer, esteja todo aqui, nessa parte, na parte imaginária. Porque senão você teria o seguinte, o que seria? Né? O que é o meu φ? Módulo de φ ao quadrado. É o módulo de φ mais ao quadrado. Então é real de φ mais ao quadrado mais imaginário de φ mais ao quadrado mais real de φ zero. Real de φ zero ao quadrado mais imaginário de φ zero ao quadrado. Isso aqui é o módulo de φ ao quadrado. No vácuo, isso aqui é V2. E aí a gente sabe que no vácuo isso aqui tem que ser zero, isso aqui tem que ser zero. Mas agora, eu tenho esses dois aqui, eu posso pegar o vácuo com uma parte real com uma parte imaginária. A gente vai escolher, convenientemente, qualquer vácuo. A gente espera que a questão, que é uma questão que os axiomáticos discutem assim, você tem uma possibilidade infinita de escolher vácuos. Tá? Qualquer vácuo aqui é possível. Então, o nosso vácuo está numa. Isso aqui define no plano dos campos, né? Define um círculo, né? Módulo de φ real ao quadrado, mais imaginário ao quadrado. Ele está aqui no espaço dos campos, isso aqui é um círculo, de raio V. Então, eu posso escolher qualquer vácuo. Posso escolher o vácuo real, o vácuo imaginário, o vácuo com os dois. Qualquer vácuo pode escolher. Então, para você criar uma teoria quântica, você tem que escolher o vácuo. E depois a teoria quântica são os estados, né? Você vai construir um espaço de Hilbert de estados que são excitações em relação a esse vácuo. Se eu construir meu vácuo, eu tenho esse vácuo, vou construir meu Hilbert aqui, meu espaço de Hilbert aqui, eu vou ter minha teoria quântica aqui. Aí eu não vou escolher esse vácuo aqui, vou criar o meu espaço de Hilbert a partir desse vácuo, um outro espaço de Hilbert. E aqui eu vou ter, aqui eu vou trabalhar a minha teoria quântica aqui, com as excitações em relação a esse vácuo, ou a minha teoria quântica aqui, com as excitações em relação a esse vácuo. Será que os processos que eu medi aqui, as amplitudes de probabilidade, quando eu passo daqui para cá, são os mesmos? Será que se você construir teorias quânticas em cima de vácuos equivalentes, mas distintos, isso te dá a mesma teoria quântica? Então, ninguém provou isso ainda, mas a gente já supõe que sim. A teoria quântica é independente do vácuo. Porém, se o vácuo for não trivial, se o vácuo for alguma coisa não perturbativa, realmente essa questão faz muito sentido. Eu acho que até o senhor comentou que isso também é um problema na teoria de cordas, né? A teoria de cordas também. O problema é a escolha do Então, o vácuo não trivial, você tinha comentado a questão daqueles vácuos tipo sólido. Isso, sabe? O vácuo pode ser um instant, o vácuo pode ser um sólido, o vácuo pode ser um monopolo. Quer dizer, a gente vai até tentando organizar um curso do segundo semestre, que é o estudo de configurações topológicas em teoria de ângulo. Então, a gente pode ter um sólido, pode ter um instant, pode ter uma textura, pode ter um monopolo, pode ter um vórtice. O que é o vácuo? Na teoria na QCD, por exemplo, uma grande expectativa é que o vácuo seja instant. Pode ser um melon. Né? O que é o vácuo, afinal de contas, de uma teoria de ângulo? Né? Então, se o vácuo é não perturbativo, não é muito claro que os espaços de Hilbert são equivalentes. Agora, se o vácuo é um vácuo trivial, o vácuo não topológico, o vácuo vácuo perturbativo, aí a gente até acredita
que a física seja neutra. Eu estou colocando isso só para a gente não ser inocente e achar que isso aqui é simplesmente escolhe o vácuo e vai em frente. Não, tem uma discussão profunda aí, tem um debate profundo aí, sobretudo quando se fala dos axiomáticos, tá? Isso aqui eu posso pagar, né? Nós só colocando isso aí, se alguém quiser ler um pouco mais sobre isso, uma boa referência, eu acho que discute essa questão de uma maneira precisa, mas também ao mesmo tempo de uma questão abordada, é o professor Strock, ex-professor Francisco, professor Francisco Strock. Ele tem um livro dele, tem aqui na biblioteca, chamado Theoretical Physics, que era o curso que a gente fazia lá na CICE, depois de mecânica, depois de teoria de campos 1 e 2, tinha esse curso do professor Strock, que era um curso mais refinado, tá? Depois que a gente fazia as QDs, as TCDs, as coisas assim, ele dava esse curso já no início do 3º ano, só para a gente fechar um ciclo de teoria de campos, né? E escreveu esse livro que é muito bom. E ele discute bem, ele tem na nossa biblioteca aqui, e ele discute bem essa questão da quebra espontânea da simetria. Editora, sabe? Oi? Sabe a editora? A editora? Não sei que editora não. Mas a França está botando Francis Strock, Theoretical Physics, você acha? Tem 2 livros publicados, um é esse e o outro é o outro, eu não sei qual é. Mas esse aqui é fácil de achar. Na biblioteca daqui a gente tem. Então, nesse livro aí, tem um capítulo que ele discute quebra espontânea da simetria. Eu lembro que quando ele deu esse curso lá, 82, a primeira vez que ele deu esse curso lá, estava no 3º ano, eu comecei a fazer, e tinha uns pós-docs do ICTP, que eram especialistas já em quebra espontânea, que era a época das grandes unificações. Eu lembro que o curso do Strock chocou um pouco todo mundo, né? Porque estava todo mundo acostumado a esse procedimento, mais ou menos já, assim, um protocolo bem definido de quebra espontânea, escolhe o vácuo, esconde o ponto do vácuo e tira as massas, faz tudo. Aí o Strock questionou uma série de coisas lá, né? O que é realmente, por que a gente quebra espontânea a simetria, quebra-se assim, o que é realmente uma quebra espontânea da simetria, o que ela difere da quebra dinâmica, e aí a questão da equivalência dos vácuos, né? Que tinha um pós-doc argentino que ficou chocado, não vou assistir esse curso, porque está mexendo com os meus conceitos. Falei, não, cara, eu era estudante, não, para mim é fácil, eu estou aprendendo, né? Mas ele falou, não, eu vou ficar. Ele ficou até o final. Mas tinha Strock, ele mexia com essas coisas, porque o que a gente aprendia que parecia ser tão trivial na teoria de campo, né? Ele chegava, olha, esse curso é bom porque tira um pouco assim, essa inocência acadêmica, né? As coisas não são só como o curso diz, tem coisa muito mais profunda aqui. Então, mesmo que você siga uma linha ignorando isso, é importante que você saiba o que você está ignorando, o que é triste quando você nem sabe que existe o problema, né? Isso é um mico violento, né? Então, o curso do Strock era muito bom, que ele preparava a gente para não pagar certos micos, né? Olha, isso não é bem assim, vocês aprenderam assim, calcularam assim, fizeram o cálculo da função beta, etc. Mas tem esse super problema aqui, é que vocês estejam conscientes. Eu tive colegas que foram trabalhar com ele e justamente ficaram interessados nesses problemas. E aí foram fazer doutorado com ele e tal, para poder ir fundo nesse problema, né? Então, e já tinha umas pessoas que conheciam o problema, mas que estavam indo numa outra direção. Acho que é importante a gente não ser inocente, a gente saber onde estão os problemas, né? Porque se você vai dar um seminário, por exemplo, aí tem um axiomático na plateia, o cara começa a te questionar e você não conhece nem o problema, é pior. Você olha, você pode dizer, o problema é esse, professor, eu conheço esse problema, mas não siga esse ponto de vista. Acredito que tem tal literatura, a gente sabe que tem pessoas estudando isso aí, Affe, Osterwalder, tem toda uma classe de axiomáticos fazendo, sobretudo na Alemanha. O pessoal na Alemanha gosta muito de teoria de campo axiomático. Então, o Hagen, né, tem uma grande turma aí fazendo essas coisas. Assim, você não pode ignorar o problema. Pode dizer, olha, eu não estou fazendo assim, mas eu sei que o problema existe. Agora, o problema é quando o cara te pergunta, eu já vi gente no seminário ficar perdido porque, primeiro, não entende a pergunta, e segundo, quando a pergunta é explicada melhor, o cara não sabe que o problema existe. Aí isso é um mico feio, a gente não pode fazer, assim, a gente tem que ter o cuidado de não pagar esse mico, né? Porque senão você fica, pô, afinal de contas, o que o cara está fazendo? Ele está simplesmente manipulando símbolos, né? Então, estou chamando a atenção que a escolha do vácuo e a construção de uma teoria quântica a partir de um vácuo é uma questão. Agora, quando você tem vários vácuos degenerados e você escolhe um deles, é preciso ter certeza de que, ou ter atenção para o fato de que você pode estar construindo teorias quânticas que não são unitariamente equivalentes. E será que não é claro isso na teoria quântica? Na mecânica quântica, isso não é um problema. Porque na mecânica quântica existe tunelamento. Então, se você tiver vários vácuos degenerados,
Se você tiver, não, você pode ter assim, um vácuo absoluto e vácuos locais, e mínimos locais. Aí tudo bem, esse aqui pode decair para cá, esse vácuo aqui não é um vácuo estável, por causa do tunelamento. Agora, se você tiver vários vácuos com a mesma energia degenerada, na mecânica quântica é a mesma coisa. O vácuo final é único. O vácuo na mecânica quântica é sempre único, porque você vai poder, porque tem o tunelamento, então o teu vácuo final, na verdade, é uma combinação linear dos vácuos. Então você sempre tem a questão da unicidade do vácuo. Mas numa teoria quântica de campos, o tunelamento é impedido pela infinitude da energia. E aí você tem que realmente viver num vácuo ou no outro. Aí a pergunta é, quando eu construo minha física num vácuo, quando eu construo minha física a partir de outro vácuo, será que eu consigo ter uma transformação unitária que me faz passar de um espaço de Hilbert para outro? Essa é uma questão. Então, isso aí é que é importante ser compreendido, sobretudo nas teorias de Leibniz, onde o vácuo pode ser um vácuo muito trivial. Bom, muito bem. Nós vamos adotar o ponto de vista da inocência. Conhecendo o problema, mas ignorando o problema. A gente sabe que existe o problema, nós vamos escolher esse vácuo, vamos dizer, qualquer vácuo equivalente a esse pode ser escolhido, desde que seja na parte de baixo. O vácuo tem que estar aqui embaixo, só isso. E aí a gente vai agora. E aí o que eu tinha falado, isso é o vácuo. Agora, o que é o campo, na verdade? Quando você tem... Pode falar. Quer dizer, no curso aqui, a gente desvia de questão que quando o Rio entra para nossa massa, Como? o Rio entra para nossa massa, mas aí a gente diz que o curso mostra que tem três problemas. Sim. Uma, você não sabe de onde vem a massa do Rio. Certo. A segunda, que você bota o Mi2, aquela relação ali. Negativo. Você escolhe aquela relação. Isso. E a terceira, essa questão de você ter um conjunto de vácuos. Então, seriam três assim, de discussões. Agora, naquela segunda... Então, deixa eu só colocar para recapitular para as pessoas. Então, quando você escolhe o potencial de Higgs, esse Mi2, primeiro, você coloca esse parâmetro, tudo bem. Qual é a origem desse parâmetro? E por que esse parâmetro fica negativo? Quer dizer, qual é a origem microscópica? Você tem uma explicação microscópica mais fundamental do que o próprio modelo para explicar por que esse parâmetro pode ser, por que ele pode ser tomado negativo, por que ele pode ser positivo e por que ele pode contar, ele pode ser zero também, que não vai dar nada, ou que ele pode ser negativo. O que faz, qual é o processo microscópico que me faz esse parâmetro, por exemplo, ficar negativo e me levar à quebra espontânea da simetria? Esse é um ponto. Então, esse parâmetro é arbitrário, como o lambda também, mas é o Mi2 que é fundamental para poder fazer esse processo aqui de gerar vácuos degenerados. Porque se o Mi2, o lambda tem que ser sempre positivo para poder garantir que o hamiltoniano é limitado inferiormente, que você não tem um vácuo, um hamiltoniano que vai até menos infinito. Então a gente sabe lá da teoria, já tinha mais ou menos falado isso nas aulas anteriores, que quando a gente pega um campo escalar, a gente sabe que a energia, a densidade de energia de um campo escalar é o módulo de ponto ao quadrado, módulo de ponto ao quadrado, mais o módulo do gradiente de φ ao quadrado, mais o potencial. Então, como eu sei que no vácuo o estado de mínima energia vai ser φ ponto igual a zero, ou seja, um estado que seja independente do tempo vai matar isso aqui. Um estado que seja uniformemente, que exista uniformemente, que não dependa de x, vai matar isso aqui. Então, o mínimo da energia está restrito ao mínimo do potencial. Então, isso aqui é importante. Então, o meu potencial, para eu poder falar de uma teoria quântica, ele tem que ser limitado inferiormente, né? Não posso ter um potencial que vá até menos infinito, porque aí eu não consigo falar o que é o vácuo. O vácuo é isso, o vácuo é menos. Então, meu estado, meu sistema vai ficar caindo indefinidamente procurando o vácuo. Então, meu potencial tem que ter um mínimo por baixo. Para ele ter um mínimo por baixo, a única possibilidade é que o lambda seja positivo. Então, lambda positivo não tem dúvida. Agora, Mi2 pode ser positivo, zero ou negativo. A quebra espontânea acontece aqui. Agora, porque aí é quando a gente vai ter essa possibilidade. Se Mi2 é positivo, o potencial é assim. Se Mi2 é zero, o potencial é assim. Mas se Mi2 é negativo, o potencial fica assim. Então é quando eu posso ter mínimos degenerados. E aí eu posso ter a quebra espontânea da simetria. Perfeito. Então agora, o que faz o Mi2 ser negativo? Tem uma física por trás disso? Ou eu já estou partindo do pressuposto de que Mi2 é negativo? Eu poderia até pensar, não, vamos pensar o seguinte, Mi2 é o parâmetro que depende da temperatura. Eu poderia pensar, isso aqui é, sei lá, o parâmetro Mi0
vezes um T menos TC. Então, uma temperatura maior que a temperatura, vou botar TC menos T, uma temperatura menor do que a temperatura, que eu me esqueci de 2 é positivo. Uma temperatura depois de uma certa temperatura, esse depois pode ficar negativo. Mas quem te deu isso também? Isso é heurístico também. E segundo, se você bota a temperatura, você tem, a gente está com temperatura na teoria, está trabalhando com temperatura zero. Professor. Então, vamos lá. Então a gente tem que ter qual é a origem, então, esse é um problema sério, qual é a origem do parâmetro μ2. Segundo, por que o μ2 é negativo? E terceiro, depois como a gente vai ver, por que a massa do Higgs não depende do lambda. Todas as massas dependem do acoplamento, mas a massa do Higgs, no final a gente vai mostrar que a massa do Higgs é o próprio μ2. Então você já, quando coloca o potencial de Higgs, sem saber, você já está colocando a massa do Higgs. A gente vai depois, quando for fazer a análise da massa do Higgs, a gente vai ver que a massa do Higgs não depende disso, ela é isso aqui. Ela já está ligada, é 2 vezes isso, ou é isso mesmo. Mas a massa do Higgs está ligada a isso, é menos μ2 ou menos 2 μ2, depende desse parâmetro, desse fator B colocar ou não. Mas aqui já está a massa do Higgs. Então a massa do Higgs, ela já está presente desde o início. Você pode pensar, não, quando eu for tirar a massa do Higgs, ela vai misturar lambda com μ2. Beleza, a massa vem do acoplamento. Não. No caso dos campos de gauge, no caso dos campos de matéria, a massa vem do vácuo de Higgs e do acoplamento. Mas, no caso do Higgs, o autoacoplamento não vai entrar na massa final, a gente vai ver. Então, quer dizer, a gente já está colocando aqui a massa do Higgs. Então, você já está colocando a massa de Higgs. É a única massa que não é calculada. Todas as outras massas são obtidas a partir das interações. Essa é a única massa que é dada a priori. Então, esse é um grande defeito, é um problema, é isso que você está falando. Não? Vou comentar como é que a questão do mecanismo de Coleman-Weinberg discute muito bem sobre isso. Eu não vejo como é que é um problema e esse mecanismo de Coleman-Weinberg poderia ser uma saída. A gente tem que o μ2 positivo não tem quebra espontânea e o μ2 negativo tem quebra espontânea. Isso. A questão é, e se o μ2 fosse igual a zero, o que acontece? A gente não sabe se tem quebra ou não. Certo, não sabe se tem quebra. A ideia é exatamente como é que as correções quânticas da teoria podem fazer o cara quebrar espontaneamente. Tipo assim, eu tenho M2 negativo, eu tenho um potencial. Isso. Só que quando eu conseguir as correções quânticas, eu tenho um potencial efetivo, um potencial quântico. Isso, Esse potencial quântico pode ter um mínimo não trivial. Pode. E leva à quebra espontânea. E ainda resolveria o problema de certa maneira, porque a gente vai chegar no μ2 agora, que depende do lambda, né? Certo. Mas você chegaria no μ2 que depende do lambda. Então, tipo assim, como é que... Mas a questão que a gente tem é o seguinte, lambda é um parâmetro adimensional. Então a massa não pode depender do lambda. Se você tem todos os parâmetros, o parâmetro de gauge é adimensional. Você não tem massa nenhuma. Lambda é adimensional. E sem o μ2 você não tem parâmetro dimensional da teoria. Da onde é que vem o parâmetro? Quando você calcular as integrais de loop, né, você não tem parâmetro com dimensão de massa. Então, da onde é que pode vir a massa? Então tem uma questão chamada transmutação dimensional. Né? A questão é, quer dizer, quando você gera essa massa por correção quântica, isso realmente é uma massa? Essa massa, será que ela não vem de um cutoff, não vem de uma quebra da simetria de gauge? Então, essa questão, o que eu sei é o seguinte, que se você tem μ2 positivo, você tem um parâmetro de massa. Então, as correções quânticas podem conduzir a um μ2 negativo, por correção quântica, né? Você pode conduzir, poderia fazer uma quebra espontânea induzida pelo μ2. Agora, se você tem μ2 igual a zero desde o início, e você vai calcular o potencial efetivo, claro, o que você pode fazer, você vai ter um grau de divergências maiores por causa das divergências infravermelhas. A questão é saber se, ao você regular essa divergência infravermelha para dar um sentido finito ao potencial, se você já não está colocando também a massa desde o início. Então, eu acho que começar com massa zero e gerar massa, isso aí é criticável. Porque você tem problema infravermelho. E aí você tem que regular. E aí, quando você regula, você tem que produzir um cutoff infravermelho. E aí a pergunta é, será que a massa, então, ela não está sendo induzida por esse cutoff infravermelho, que é arbitrário também? Essa é a questão. Tá? Eu estava assim, discutindo de novo o μ2 menor que zero. Você acha que no momento que não estamos a pesquisa, você diria que isso seria uma circunstância da simetria da teoria que você escolheu?
ou que haveria uma reação heurística positiva. Esgota quebra espontânea. Para botar um dois no mundo quebra. Tá certo. Assim, porque quando você tem uma simetria, a gente eu nunca vejo muito dirigir falar a palavra circunstância Certo. da simetria. Certo. E você tem uma simetria, que você tem uma energética, você está com uma simetria por trás. E daí essa simetria ela é um espaço de rio grande, vamos chamar, cheio de circunstâncias. Você cortou e pegou isso ali. Entendeu? Você acha que é mais físico dizer que tem uma circunstância da simetria ou tem essa heurístico, uma relação heurística desconhecida? O que você acha? É uma pergunta que Eu gosto mais da palavra circunstância. Por quê? Porque quando você tem um modelo físico, em geral você tem um modelo físico com parâmetros. Então, se você escolher certos parâmetros, o teu modelo pode ir em uma direção. Se você escolher outros parâmetros, outra região de parâmetros, o teu modelo pode ir em uma outra direção. E pode ter também uma região de parâmetros em que o modelo fique proibitivo. Você não pode acessar, quer dizer, o teu modelo não faz sentido em uma outra região de parâmetros. Então, quando você escolhe parâmetros, você, na verdade, você está escolhendo uma situação, você está escolhendo uma circunstância. Não é uma coisa estrutural, é uma coisa circunstancial. Para esse parâmetro, meu sistema se comporta assim. Nessa região de parâmetros, meu sistema se comporta de uma outra maneira. Por exemplo, aqui, se M2 é positivo, meu sistema não apresenta aquela espontânea de simetria, todo mundo continua sem massa, eu não vejo a eletrodinâmica sair daí. Se o meu M2 é negativo, é a mesma teoria, mas ela tem diferentes fases. Quer dizer, vamos pensar assim, em física, talvez a palavra circunstância seja meio exótica, mas no fundo... Não gosto muito. Não, vamos dizer que exista. No fundo, a circunstância é a fase. A eletrodinâmica tem 5 fases. A eletrodinâmica tem a fase infravermelha, tem a fase ultravioleta, tem a fase de Higgs, tem a fase coulombiana, tem a fase confinante. Então, toda a teoria, uma coisa importante na teoria de campos é você saber quais são as fases, né, que essa teoria pode se apresentar. Então, se você pegar a eletrodinâmica quântica no limite em que a massa do elétron tende a zero, tem o potencial deixa de ser coulombiano, ele passa a depender logaritmicamente, né? Então, o potencial deixa de ser 1 sobre R, né? Quando você pega o limite da massa do elétron tendendo a zero, ele passa a ser alguma coisa como sendo L log de R sobre um parâmetro de distância, que é um parâmetro que vai representar uma distância. Então, você muda, é a mesma teoria, mas se você mexer nos parâmetros, você pode estar conduzindo a teoria para uma outra região física. Então, o que você chama de circunstância, para mim, faz sentido. São as fases da teoria, do modelo, não é fase da teoria, de um modelo que você tem. Então, as fases, elas podem ser definidas em função da tua escolha de parâmetros, que é uma coisa circunstancial. Então, o teu modelo, você pode, eu vou falar da eletrodinâmica no regime de Higgs. Ou eu vou falar que quando o fóton ganha massa. Ou eu vou falar da eletrodinâmica no regime coulombiano, que é o que a gente conhece normalmente da eletrodinâmica quântica, a coulombiana. Então, eu diria que o que é fundamental, quer dizer, o que é estrutural? O que é estrutural é a simetria. Isso é universal, isso aí é que regula tudo. Agora, a simetria, ela te permite uma categoria, uma quantidade de parâmetros. Para você construir um lagrangiano ou uma ação que tem aquela simetria, você pode colocar diferentes termos, todos respeitando as simetrias que você tem. E esses diferentes termos têm parâmetros, né, que um é maior do que o outro você pode escolher parâmetros arbitrários. O teu modelo, por exemplo, o que é estrutural é a simetria, que vai garantir a tua unicidade da tua ação. Aí você tem parâmetros, né, que estão dentro, são aceitáveis dentro dessa simetria. Aí esses parâmetros é que são as circunstâncias que você vai poder manipular. Eu vou para esse caso, vou para esse caso, vou para esse caso. Então, eu acho que é isso que você está colocando. Mas, no fundo, eu coloco que as circunstâncias definem, na verdade, as fases de uma teoria. Se você quiser falar uma linguagem menos exótica, você fala circunstâncias, as pessoas não capazes de pular da cadeira. Mas, se você falar fases, né, as pessoas ficam mais... uma linguagem mais correta, vamos dizer assim, uma linguagem mais cientificosa, né? O cara fica menos incomodado se você falar de fase, mas, no fundo, é isso. Tá certo? Então, a gente escolheu esse campo. E aí, todo campo, né,
quando ele tem um VAR, a gente tem sempre que pensar que então o nosso campo φ já não é mais o campo físico. O campo φ, ele tem o VAR, vamos colocar aqui, ele tem um φ de VAR, mas ele vai flutuar em torno desse VAR. Então vai ter aquilo que assim, o φ quântico, aquilo que vai corresponder à flutuação. Então, quer dizer, eu sempre separo o meu campo, então, é a configuração de VAR, mas isso aqui é que vai fazer que vai medir as flutuações em relação ao VAR. Então eu tenho que fazer esse shift, né? Porque é como se eu tivesse um problema de um oscilador harmônico. Imagina que eu estou fazendo aqui, olhando na mecânica, um problema de um oscilador harmônico anisotrópico. Se eu tivesse esse oscilador aqui, exatamente o modelo de Higgs. Eu gosto de usar esse modelinho aqui para falar do mecanismo de Higgs em física 1, por exemplo. Você pega esse modelinho aqui. Se o K, G é positivo, se o K é negativo, estou com uma constante de mola negativa, isso aí não faz sentido. Né? Então essa constante de mola não faz sentido. Mas lembrar que o potencial, nesse caso de K negativo e G positivo, é esse aqui. Então o teu sistema não está oscilando em torno da origem, ele vai poder oscilar em torno desse mínimo, ou vai poder oscilar em torno desse mínimo. Então eu preciso escolher o mínimo. Então o meu sistema, a coordenada oscilatória não é x, porque x é essa posição aqui, a partícula está aqui. Então a posição x, mas ele vai ficar oscilando em torno daqui. Então a posição x já não é mais a coordenada física. A posição x vai ser a coordenada v, quer dizer, esse v aqui, que é o mínimo, e eu vou ter uma coordenada y, que vai medir a oscilação. Meu sistema vai, essa é a coordenada oscilante. Então x é v mais y. Aí esse y pode ficar positivo ou negativo em torno do v. Então se você for passar isso para a mecânica quântica, né, quer dizer, quando a gente quantiza, eu não vou poder dizer que xpx é IH cortado. Porque quando eu for quantizar esse oscilador, não é x a minha coordenada física. A minha coordenada física é y. Então eu vou ter meu momento p, x, é x ponto, mx ponto. Mas claro, como o VAR, como essa configuração aqui, esse mínimo é constante, então x ponto é igual, então é a mesma coisa que y ponto. Então eu tenho o meu momento px, é o momento py, mas a coordenada, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que quantizar isso aqui, y, py, é isso aqui, que aí está cortado. O meu problema quântico está aqui, não está aqui, porque x não é a coordenada que está medindo realmente a flutuação do sistema. Quem está medindo a flutuação do sistema é isso. A mesma coisa acontece numa teoria de campo. Então, o meu campo quântico, né, tem que ser aquilo que é o quântico, é a flutuação em torno do vácuo. Então, isso aqui vai ser meu campo. Então, eu tenho que partir para essa. Então, eu poderia colocar assim, meu campo φ. Agora, se meu campo φ, ele vai ser. Agora é o campo, o Edson. Então, vai ser V mais. E aqui vai ser V mais φ0. Então, essa é a estrutura agora. Na verdade, é isso aqui. É 0V mais isso aqui. Então, eu vou botar, aliás, eu vou botar aqui mais não vou botar φ0, mas vou botar assim um Q0. Na verdade, eu vou pegar 0, vou botar aqui φ0, vou botar aqui mais φ0. Tá certo? Vou botar assim, é a flutuação. Então, eu tenho duas coordenadas aqui, parte real, parte imaginária, parte real, parte imaginária. Então, eu poderia escrever meu campo de Higgs assim, agora que eu já sei que ele está flutuando em torno do vácuo, eu poderia escrever assim, vamos chamar aqui um campo Xi mais IZ, e vamos chamar aqui V mais H mais I Rho. Eu poderia ter esse campo assim. Então, eu tenho essas, né, 4 coordenadas aqui. Tem 4 campos aí agora. Então essa é a estrutura do meu vácuo. Nós já sabemos, então, de duas maneiras. Eu posso tratar meu problema assim, colocando que se tem 4 campos aqui, os 4 campos do φ estão aqui, isso aqui é simplesmente o vácuo. Ou eu poderia pensar o seguinte, esse campo é um duplete de SO2. Então nós já sabemos, né, que toda transformação de SO2, uma transformação geral de SO2, pode sempre ser escrita assim, exponencial de parâmetros aqui, K, sigma A sobre 2. Ou eu posso escrever isso aqui de uma outra forma, que é a forma padrão, exponencial de I, θ, N chapéu,
escalar sigma sobre 2. Então eu tenho θ, aí tenho N1, N2, N3, mas esse N chapéu é um vetor unitário. Então N1 ao quadrado, mais N2 ao quadrado, mais N3 ao quadrado é igual a 1. Então, na verdade, ele só tem duas componentes independentes. 2 e 1, que são os três parâmetros de SO2. Normalmente a gente parametriza assim. Os três parâmetros de SO2 são, na verdade, um ângulo de rotação e o vetor em torno do qual eu faço a rotação. Então, eu posso escrever uma transformação de SO2 assim. E, na verdade, ela é o cosseno de θ sobre 2 mais I seno de θ mais I, botar aqui seno de θ sobre 2 N chapéu, escalar assim. Então eu posso sempre escrever a minha transformação desse modo. Então, qualquer transformação de SO2 pode ser escrita assim. Então, se eu pegar, por exemplo, algo que tenha essa estrutura, 0, V mais H. Então, se eu pegar uma transformação de SO2, pode ser parametrizada assim, cosseno de θ sobre 2 mais I, seno de θ sobre 2, N chapéu, escalar sigma. Se eu pegar essa transformação de SO2 e atuar em cima desse dublete, isso aqui está dando o que para a gente? Essa matriz está ficando como para a gente? Ela está ficando cosseno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2. É a identidade. E aqui vem a matriz sigma 3. Então vai ficar mais I, N3, seno de θ sobre 2. E ela está multiplicando sigma 3, menos I, N3, seno de θ sobre 2. Estou só escrevendo a transformação de SO2 atuando nesse dublete, né? Depois a gente vai atuar nele. E aqui a gente vai ter, aqui não tem cosseno, então aqui vai ficar I, seno de θ sobre 2, né? Que é o 0, menos I. E aí vai ficar aqui menos N1 multiplicando N1. I, N1, seno de θ sobre 2, e mais N2, seno de θ sobre 2. E aqui um conjugado complexo. Bom, então, quando eu atuar com essa matriz aqui, e aqui tem uma réplica disso, só que é o conjugado complexo. Quando eu atuar com essa matriz aqui em cima disso, essa componente, isso aqui vai virar, aqui eu tenho cosseno, seno, tem um parâmetro só, θ. O N3, ele depende de N1 e de N2. Então, quando eu fizer esse aqui vai bater, vai dar 0, então eu vou ter isso aqui atuando em V mais H, é o que vai me trazer cá para cima. Então, eu vou ter H, N1, N2 e o θ. E depois, quando eu aplicar esse mesmo operador aqui, essezinho aqui, vai me dar a parte de baixo. Então, simplesmente redefinindo o campo, quer dizer, aquele meu campo, Xi, Zeta, H e Rho, eles podem ser reescritos, quer dizer, todos podem ser, na verdade o H está fixado ali, eu vou estar atuando aqui no H, eu vou poder misturar H com N1, com N2 e com θ. Eu vou ter então uma combinação de H com N1, N2 e θ. Então eu tenho 4 campos, tá bom? Eu vou poder redefinir esses campos daqui em função disso aqui. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que todo dublete de SO2, nada me impede de escrevê-lo assim. Mas também nada me impede de escrever esse dublete de SO2 dessa forma. Boto aqui uma transformação de SO2 e ômega A, sigma A sobre 2, atuando em 0, V mais H. Isso aqui, eu vou te conduzir a essa forma e θ lá, né? Então o que eu quero dizer é que sempre que eu atuar com uma transformação de SO2 em cima de uma estrutura desse tipo, eu gero um dublete de SO2. Então são duas reparametrizações do mesmo campo. Eu posso escolher trabalhar assim desde o início, ou eu posso escolher trabalhar assim desde o início. Essas duas possibilidades estão abertas. É o que a gente chama de uma redefinição de campo. Isso aí, claro, não é uma coisa trivial. Você tem um teorema, tem um trabalho especial lá no Salam, Kibble, Kabeguchi, Kibble, 1961. Eles fazem um physical review em que eles mostram
quais são as condições que você pode reparametrizar campos, né, de formas diferentes sem alterar a física. Então é o chamado teorema da reparametrização. Quer dizer, eu posso fazer transformações de coordenadas, transformações de campo, né, sem alterar a matriz S. Então eles estipulam quais são as condições. Estou só chamando a atenção, porque isso às vezes não é uma questão muito trivial. Por exemplo, só para lembrar a quem já está acostumado aí, se a gente pega, por exemplo, o campo escalar complexo, multiply volume complexo, vamos dizer que eu pegasse esse campo aqui. Campo simétrico, vou botar aqui, vamos trazer um termo de massa aqui, menos M2 e está. Então, tudo bem, a gente pode escrever o campo φ como sendo, nada me impede de fazer essa parametrização. 1 sobre raiz de 2, φ1 mais φ2. Vou escrever o campo complexo como dois campos reais, parte imaginária. Então, meu lagrangiano, em termos de φ1 e φ2, vai ficar 1 meio no dmi φ1 ao quadrado. 1 meio, só botar ali dentro e fazer o cálculo que vai dar isso aqui, né? Menos 1 meio de m2 φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado. Eu transformei o problema 1 num problema SO2. Simples assim. Agora, o cara poderia dizer, não, vou apagar isso aqui. Bom, esse trabalho aqui do salão está citado em 1961, todo mundo acha, só colocar Camefucci, salão aqui. Bom, agora eu poderia dizer só meu campo. Camefucci. Quem foi ele? Era um japonês que trabalhava, mas assim, ele não ficou, não era estudante do salão, não. Ele era um colaborador que depois sumiu um pouco da literatura. O Kibble ficou, mas o Camefucci eu não sei para que fim que teve, não. Mas esse trabalho, não sei se ele foi pós-doc do salão, se ele passou pelo CPP. Era do Ibira, qual? Era do Ibira, né? 61 era do Ibira. Aí você poderia pensar, não, eu vou fazer o seguinte, meu campo é complexo. Então nada me impede de escrever meu campo como sendo ρ. E aqui, vamos dizer, esse campo tem que ter dimensão 1, exponencial de 1i, que vou usar a forma complexa para descrever esse campo. Então tem essa parte, né? Esse campo que, claro, é adimensional. Se eu quiser dar esse campo um caráter dimensional, como eu tenho um parâmetro de massa, eu poderia até colocar aqui Q sobre N. Só para poder dizer, ρ tem dimensão canônica 1 e Q tem dimensão canônica 1. Faço isso aqui. E aí tiro o meu φ estático. Errou. Estou só chamando a atenção para que essa questão não é trivial. Vou apagar isso aqui, depois a gente volta isso. Então nós estamos fazendo simplesmente uma passagem de parametrização de um campo para outro. Então o nosso Lagrange, então, quando eu tirar o meu dmi φ estático, ele vai ser derivada do ρ vezes a exponencial negativa. E depois vai derivar isso aqui, vai ficar menos i sobre n ou dmi aqui, exponencial negativa. E vamos tirar o conjugado complexo. Agora, dmi φ. Então, claro, φ está φ vai dar simplesmente ρ2. Então não tem problema. Esse campo aqui vai aparecer no termo de massa só o ρ. Aqui está fora do termo de massa. E aí quando eu multiplicar isso aqui por isso aqui, essas frases vão sempre se cancelar. Então eu vou produzir esse termo aqui que vai ficar dmi ρ ao quadrado. Depois esse termo aqui vão se cancelar. O lagrangiano é real, então isso aqui é puramente imaginário, essas duas partes puramente imaginárias, naturalmente se cancela, e aí eu vou ter esse produto aqui, que vai ser mais 1 sobre M2, ρ2, dmi e menos o termo de massa, menos M2, ρ2. Então o meu lagrangiano adquire uma forma interessante. Ele é um lagrangiano livre. No entanto, eu gero um termo de interação entre ρ e Q. Apesar do lagrangiano estar descrevendo uma teoria livre. E mais um detalhe, se eu tirar o momento canônico associado ao ρ, ele dá o ρ ponto. Mas se eu tirar o momento canônico
associado ao φ, no derivar em relação, vai ter o fator 2, etc., mas basicamente vai ser φ ponto, vai ser φ ponto o 2. Então, um fator aqui, vou botar. Então, o campo Q, o campo ρ entra no momento do Q. Então a coisa parece que ficou complicada aí. A gente está gerando aparelho, quer dizer, esse campo, eu posso gerar um propagador para ρ. Cai embora, tranquilo. Mas o propagador de Q, que só aparece em termos de interação. Então, por que essa parametrização está me dando esse problema? Ela parece tão simples, é simplesmente um campo complexo escrito de forma polar. O que está acontecendo? De estranho. O que está acontecendo de estranho é que nós temos essa singularidade aqui. Quando aqui, por exemplo, se eu tiver φ igual a zero, tudo, eu não tenho nenhum problema. φ1 igual a zero, φ2 igual a zero, então lagrangiano não tem. O problema é que quando a gente faz uma mudança de variável, vamos pensar assim, vamos olhar aqui. Então vamos dizer que eu vou fazer integral de caminho. Integral de caminho eu vou integrar em φ e vou integrar em φ estático. Eu vou fazer integral, fazer a quantização de φ máximo. E eu posso integrar em φ1 ou vou integrar em φ2. Se eu botar essa coordenada, quer dizer, a medida de φ estático é igual à medida de φ1 de φ2.